Fala pessoal, sou Luiz Gago, vim aqui hoje com essa missão de falar um pouquinho sobre esses perfis aí que tem tomado aí conta do nosso dia a dia, das redes sociais, de tantas empresas falando, né? Chegamos num momento onde falamos muito de IA, inteligência, de dados, e começa essa confusão, né, sobre perfis, arquiteto, cientista, engenheiro de dados e tantos outros nomes que vão aparecendo, né? E hoje eu estou com a missão de tentar dar uma arrumada um pouquinho nisso, né, e falar um pouco para vocês sobre o que cada um desses perfis faz. Vou tentar ser bem prático, né, trazer um pouco das minhas experiências. Bem, estou aí já há mais de 20 anos nesse mercado de dados e nesse tempo todo muita coisa mudou e eu vou tentar trazer alguns exemplos bem práticos, né, dessa necessidade, da demanda desses profissionais. Então, primeiramente, como é que foi motivado, né, esse vídeo? Ele foi motivado pelo seguinte: eu recebi uma ligação de um cliente meu e ele estava com um problema muito específico, né, que era um problema de dados, segundo ele, e ele me pediu, na ocasião, um profissional, e na conversa, na interação que eu tive com ele, eu percebi que, na verdade, ele podia ter um problema ligado muito à arquitetura, né? Ele tinha lá um painel que ele buscava informação próximo ao real time. Esse painel já existia, esse painel já se conectava com algumas bases. Ele estava tendo um problema ali do dado chegar no painel de forma muito lenta, né? Então, basicamente, o que ele me passou foi: olha, existe o modelo, existe o dado, existe o KPI, já existe o dashboard, né? Já existia todo o processo de negócio, já tinha dashboard, já tinha tudo, só que o painel, ao invés de atualizar próximo do tempo real, atualizava a cada 1 hora e meia. E aí eu falei: pô, calma aí, seu problema pode estar ligado a um arquiteto, né? Então vamos tentar rever aí um pouquinho o que você precisa entender um pouco mais de detalhe para a gente poder te ajudar. E de fato, era um problema de arquitetura. No final, era um problema de arquitetura, né? Eles tinham ali desenhado um modelo de captura de dados, onde era um cliente servidor e esse servidor ia capturando, entrando em cada uma das lojas. Se não me engano, eram 300 lojas, e cada vez que ele ia na loja fazia um ciclo, né, e voltava para a primeira de novo. E era impossível eles conseguirem resolver isso por near real time. Então tinha todo um problema de arquitetura. Mas aí, na hora da demanda, na hora que me foi pedido o profissional, ele me falou num cientista de dados. Realmente não tem nada a ver com um cientista de dados. Então, a ideia é hoje, né, uma coisa mais prática, falar sobre cada um dos perfis. Então, qual é a diferença de um arquiteto de dados, de um cientista de dados, de um engenheiro de dados, de um consultor de dashboard? Qual é a diferença desses profissionais? Eu vou tentar trazer de forma bem prática aqui. Deixa eu te mostrar um desenho, né? Primeiramente aqui, abrindo aí com uma arquitetura que talvez aí o início do processo, né? Primeiro, quando a gente pensa em arquiteto de dados, esse arquiteto é aquele profissional que tem por obrigação, né, por competência, trazer todo o desenho de uma arquitetura tecnológica, de como é que esse dado vai se comportar. Então, ele tem como propósito fazer o desenho, né? Como numa obra, numa casa, o arquiteto é aquele que entra, olha o espaço e diz: para esse espaço, para essa utilização, né, para o tamanho dos usuários, da família e tal, é assim que eu vou desenhar uma arquitetura para vocês. E aí define ali onde é que fica cada coisa. E o arquiteto de dados não é diferente. Ele entra, ele diz como é que ele primeiro quer saber qual é o desafio de negócio, se é um tempo real, se é um tempo de mais se é uma informação com muito volume de dados, com pouco volume de dados, para poder definir o que seria esse desenho. E aí o, o trabalho, né, em geral, digamos assim, como se pudesse ter um início, meio e fim, a gente sabe que isso é muito vivo, mas a definição de um arquiteto de dados é alguém que entra para resolver problemas ligados à estrutura, à arquitetura do teu negócio, né? Então, pensa que era o caso
esse caso de uso que eu trouxe para vocês era isso, né? Uma vez que, em termos de negócio, que eram os KPIs, as informações estavam resolvidas, o dashboard estava resolvido, tudo estava bem resolvido. O problema é que ele não conseguia capturar esse dado próximo do tempo real. Era um problema de arquitetura de dados. E aí, alguém tem que entrar, fazer esse desenho, reprogramar esse desenho para que aquilo seja atendido em tempo próximo do real, e aí entrou ali, de fato, um outro profissional que vai executar isso. Então, arquiteto de dados é aquele profissional que desenha o processo, define o processo, define as tecnologias, aonde cada uma vai ficar e entrega isso. No dia a dia, um arquiteto de dados, ele acaba atuando dentro de uma empresa, reconstruindo isso e mantendo essas práticas do processo bem desenhado e buscando sempre melhor eficiência, melhores práticas, redução de custo, às vezes na utilização de alguns processos. Tá? Então, esse é o papel do arquiteto de dados: definir, desenhar e dizer como é que essa informação vai circular, qual é o processo disso. Próximo, engenheiro de dados. É aqui o nosso engenheiro de dados. O engenheiro de dados é aquele profissional que vai meter a mão na massa. Então, quando você pensa no engenheiro de dados, é aquele profissional que vai, uma vez que o arquiteto definiu, agora entra um engenheiro que vai colocar a mão na massa ali e fazer com que aquilo de fato funcione. Enquanto o desenho principal do arquiteto era como é que a coisa ia funcionar, como é que o fluxo ia acontecer, o engenheiro já vai meter a mão na massa e vai aplicar. Interessante, uma dica, na minha opinião, é um dos profissionais que mais vai crescer nos próximos anos, dado todo esse modelo de inteligência artificial, de dados. Por mais que tenha se falado muito de cientistas que surfou uma onda grande aí, para mim o próximo hype é de fato o engenheiro de dados. Ele vai ser muito demandado por todas as áreas, você vai perceber que ele está bem no meio. Então, qual é o papel dele? Ele vai, uma vez definida a arquitetura, ele vai de fato atuar para trazer os dados, seja de fontes externas, seja de API, seja de enriquecimento externo, né, de alguma contratação que a empresa tenha, seja do RP, enfim, pega as fontes, né, e traz isso tudo seguindo a arquitetura que foi desenhada e coloca os dados de forma analítica armazenada. Então, pensando naquele nosso desenho lá que o arquiteto definiu, ele vai criar lá o ETL, né, os processos de extração, vai seguir com o dado, vai fazer todo o tratamento para o dado chegar conciso, correto, no tempo adequado, seguindo ali a estrutura e deixar isso pronto para ser consumido. Okay? Então, esse é o trabalho do engenheiro de dados, que acaba que aqui está até um código Python, aí ele vai basicamente fazer o trabalho de codificar e esse dado aparecer para a gente consumir. O próximo perfil que eu trouxe para você foi do consultor de dashboard, enfim, aí tem vários data viz, né? Aí é um pouco semelhante. Basicamente, né, esse profissional, esse aqui é um dashboard feito pelo nosso time. Aproveitar aqui para fazer nosso jabá, o dashboard, que na minha opinião ficou lindo, bem diferente, inclusive, foi bem inovador, eu gostei bastante dele. Então, o que o analista de dashboard faz? Ele muitas vezes ele parte, né, uma vez que aquela estrutura foi desenhada, deixa eu voltar lá no arquiteto, uma vez que essa estrutura foi desenhada, né, aqui tem até um Cubolap, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, mas o dado estaria disponibilizado em cubos, tá? Em cubos ou em modelos para ser consumido por ele. Então, o que esse consultor de dashboard, esse analista de dashboard, esse profissional faz é capturar os dados que estão ali, os KPIs, todos os indicadores que estão prontos e transformar ele num dashboard. E aí, claro, né, ele vai dar essa dinâmica do dashboard funcionar, permite fazer com que os dados de fato estejam condizendo com aquilo que estava lá nos cubos, no dado que foi disponibilizado, seja Datamart, DW, também é assunto para uma outra pauta,
mas o fato é que esse analista é aquele que vai trabalhar no Power BI, né, no Tableau, no Data Visualization da Oracle, enfim, esse tanto de Data Viz que tem aí que a gente conhece. Então, esse é o trabalho desse profissional de Data Viz, aí, de Data Visualization. É interessante até trazer para você uma coisa importante aqui, é que é muito comum, e esse dashboard teve esse exemplo, você usar um profissional específico de UX para desenhar o dashboard. Então, o profissional de UX é um profissional que ele traz toda aquela questão de cores, de política, né, para você poder transformar o painel de uma forma mais adequada, né, para seguir a política de cores, desenho. É interessante que ele consegue ter uma visão um pouco mais ligada à experiência do usuário final. Então, por mais que pareça que esse é um trabalho do desenvolvedor de dashboard, ele não é muito, tá? Às vezes a gente quer um profissional de dashboard que também é o X, mas não é comum. Normalmente são profissionais diferentes. Então, quando você quer realmente um resultado muito top, é um profissional de UX, e aí o profissional de dashboard ele vai pegar aquilo que o UX construiu, desenhou, desenvolveu, e as cores que foram escolhidas ali, e basicamente fazer aquilo funcionar dentro do painel. Tá bom? Então tem essa quebra aí também do UX, às vezes é um pouco junto. Normalmente é difícil você encontrar um bom profissional de dashboard e de UX ao mesmo tempo. São competências um pouco distintas, mas é só para a gente frisar isso. E aí, vamos para o outro que eu separei aqui, que é o cientista de dados. Tá? O cientista de dados, ele acaba sendo um pouco destacado disso tudo. Então, voltando aí na nosso entendimento, o que o cientista de dados faz? O cientista de dados, ele costuma partir de uma pergunta. Tá? Uma pergunta. Então, quando eu tenho um caso de uso, ele muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, teve um caso em que uma empresa ligada à saúde queria saber o índice de reinternação de um paciente. Uma vez que ele foi internado, eu quero saber qual é o índice de reinternação. Eles tinham dados para isso e estavam buscando isso. Então, normalmente, o cientista ele parte de perguntas. Ele não vai surfar nessa onda de dashboard, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com responder perguntas estatísticas. É o trabalho do machine learning, né? É de fato modelos estatísticos que fazem perguntas e insights para respostas mais complexas. Ele costuma beber de muitas fontes de dados, ele vai usar ali R, Python para poder trabalhar, e ele vai gerar, claro, relatórios, né, que no final vão mostrar estatisticamente onde é que aquela situação está se comportando. Um exemplo desse na prática do cientista de dados que eu comentei com vocês foi com base nos dados informados, com base em determinada metodologia, nós percebemos que tal paciente com 95% de chance será reinternado. Então a gente chegava a esse nível de informação. É essa questão do machine learning, da ciência de dados, muito ligada a perguntas complexas. Em geral, é um profissional de estatística. Então, o cientista de dados não é alguém que sabe ver dados, é alguém que de fato sabe e conhece modelos estatísticos. Tá? Então, na prática, voltando aí um pouquinho para o nosso propósito aqui, o arquiteto, ele entra a gente já passou por esse caso que eu falei para vocês lá, e o problema dele era uma questão de arquitetura, né, que era capturar o dado em próximo ao tempo real, e ele tinha um ciclo de 1h30, mexendo na arquitetura, resolveu. Engenheiro de dados é aquele profissional que entra num projeto, normalmente ele, olha que legal, 70% do tempo em um projeto de dados está com o engenheiro de dados. Tá? Então, para você ver como é pesado, como é forte isso, né? Então, ele entra e faz todo ali o trabalho de capturar, de construir os ETLs, de pegar o dado. Na prática é isso, tá? Então, é onde está, inclusive, a maior parte dos nossos profissionais, são engenheiros de dados, pessoas que vão lá e capturam dado e ficam ali coordenando, enriquecendo, trabalhando esse dado, jogando nos bancos, né? Nos DWs, nos lakes, nos datamarts. É o trabalho do engenheiro de dados.
É ele quem consegue disponibilizar sistema de algum lugar para ser consumido pela empresa, seguindo uma estrutura correta, seguindo governança, seguindo todo o processo que foi definido pela empresa. Esse é o engenheiro de dados. O Data Visualization ali, o profissional de visualização, é aquele que faz o dashboard, é aquele que trabalha fazendo o dashboard. Ele, de fato, constrói o dashboard para você. Tem aí o X, que pode ser uma perna nesse Data Visualization aqui, que basicamente segue políticas, constrói um painel mais bonito, mais arrumado, mais rebuscado, tá? Pode ser usado ou não, mas eu fortemente recomendo sempre. E depois tem agora o cientista de dados. Eu dei um caso para vocês também do médico aí, e tem outros casos que a gente pode pensar, tá bom? Aí, somado a isso tudo, também aparecem alguns outros profissionais que estão um pouco nessa linha, que é o analista de dados e o analista de negócio. Acaba que algumas pessoas já estou precisando de um analista de negócio para minha área de dados. Então, primeiro, analista de negócio é um cara totalmente ligado ao negócio, ligado ao tipo de negócio. Imagina que seja varejo, que é uma área que eu gosto bastante. Então, varejo. Então, é alguém que vai entender indicadores de varejo, vai entender como é que funciona o varejo, vai entender as necessidades de um varejo. Um cliente nosso, por exemplo, ele estava ligado a um ramo de fast food, entrega, delivery, e 70% da venda dele acontecia de 7 da noite até as 23 horas. Então, 70% da venda dele estava aqui, 30% estava no resto. Então, tem que ser um cara de varejo que vai dizer, olha, eu preciso disso, eu preciso investir aqui na publicidade nesse horário, eu preciso saber a previsão do tempo, quando chove é maior, então ele está ligado ao negócio. Esse é o analista de negócio. E o analista de dados, que também aparece, né, esse profissional. O analista de dados normalmente é alguém que tem por objetivo manter a qualidade e governança, claro, tá? Mas muitas das vezes o maior trabalho desse cara é garantir qualidade, é garantir que o dado que está lá disponível para o usuário, o dado que está nas tabelas, nos cubos que foram preparados, está totalmente condizente com aquilo que está lá no sistema RP, no sistema ligado, no sistema lá fora. Ele fica olhando o fluxo de dados, pegando dados, fazendo teste massivo com dados e garantindo que esse número é íntegro. Tá? Então, são esses os profissionais, em geral, que compõem essa cadeia. Espero que tenha te ajudado. Coloco também à disposição o nosso contato. Você pode procurar a gente lá. A YouData, ela é uma empresa especializada em dados. Então, se você hoje está com alguma dificuldade, pode contratar a gente para poder ajudar a sua empresa, você e a sua empresa. Se você está vindo aqui só no sentido de aprendizado, puxa, muito legal também, segue lá nossas redes e nos siga para a gente poder estar junto. Estamos em todas as redes sociais, procura lá YouData. E uma coisa que é talvez uma dica aí, e tem acontecido também, é o Data Lab. Mas o que é isso? Então, o Data Lab muitas das vezes algumas empresas vendem só como um local para você experimentar e testar dados, mas muitas vezes ele é governado por todos esses profissionais. Então, hoje, nós na YouData, nós temos também feito ofertas onde nós entregamos essa gama de profissionais, por exemplo, num pacote para você. Então, imagina que você contrate 168 horas de profissionais, de um pool de consultores que vai fazer arquitetura, engenharia de dados, DataVis, que vai fazer UX, que vai fazer ciência de dados, né? Então, a gente consegue entregar isso para você, por exemplo, você vai ter, o principal é engenheiro de dados, você vai ter 50% do tempo no engenheiro de dados, você vai ter 10% de um cientista, você vai ter 10% de um DataVis, e aí a gente consegue também compor isso para vocês. E é uma dica que às vezes é super legal, porque às vezes sua empresa precisa de um pouco de tudo, né? Mas não precisa de um profissional de cada uma dessas frentes dedicado. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se puder, compartilha nas redes sociais e até a próxima. Obrigado, pessoal.